Olá, você está no Química em Fluxo, o canal construído para organizar os seus estudos na química. Nessa aula, nós vamos continuar investigando as propriedades periódicas dos elementos químicos e vamos ver agora como o ponto de ebulição varia ao longo das famílias e dos períodos da tabela. Então roda a vinheta e bora para a aula! Antes de investigarmos como o ponto de ebulição varia ao longo das famílias e dos períodos da tabela periódica, como eu sempre tenho feito, eu quero te mostrar aonde esse conteúdo está inserido no universo da química. Segue para a tela. Você já sabe que a química está dividida em três grandes ramos: a química geral, a química analítica e a química orgânica. Nós estamos estudando a química geral, dentro da qual nós encontraremos os fundamentos da química, a atomística, a geometria espacial, as relações de massa, as funções inorgânicas, as reações químicas e a ecologia. Nós estamos estudando a atomística. Num total de 60 aulas, nós estamos na aula 28, estamos estudando a eletrosfera. Nós já vimos em aulas anteriores os cientistas importantes, os orbitais, estamos investigando agora a distribuição eletrônica no diagrama de Linus-Pauling. Dentro desse assunto, nós já vimos os fundamentos da distribuição eletrônica, os números quânticos, estamos investigando agora a tabela periódica e em aulas futuras veremos a formação de íons e dentro da formação de íons estudaremos as ligações químicas. Dentro do assunto tabela periódica, nós já vimos os aspectos históricos, estamos investigando agora os aspectos gerais da tabela periódica. Dentro desse assunto, nós já estudamos a estrutura moderna da tabela, a determinação de período e família, estamos investigando agora as propriedades periódicas, e vamos ver em aulas futuras as propriedades aperiódicas e as características dos elementos químicos. Dentro das propriedades periódicas, nós já estudamos em aulas passadas as propriedades periódicas químicas, estamos investigando agora as propriedades periódicas físicas. Dentro das propriedades periódicas físicas, nós teremos o ponto de fusão, o ponto de ebulição, a densidade e o volume atômico. Nessa aula vamos investigar como que o ponto de ebulição varia ao longo das famílias e dos períodos da tabela periódica. E o que está em destaque é o caminho da nossa aula. Legal, agora que você já sabe aonde esse conteúdo está inserido no universo da química, nós já podemos investigar como o ponto de ebulição varia na tabela periódica. Segue aí. Eu já deixei aqui na tela a estrutura daquilo que a gente já estudou em aulas anteriores. Nessa aula, vamos voltar a nossa atenção para as propriedades periódicas físicas e vamos ver o ponto de ebulição. Vamos começar pelo conceito. Representa a temperatura constante sob uma pressão de 1 atm, na qual a substância passa do estado líquido para o estado vapor. Vamos investigar agora como que ocorre a variação do ponto de ebulição ao longo das famílias e dos períodos da tabela periódica. Ao longo das famílias, nas famílias 1A e 2A, o ponto de ebulição aumenta de baixo para cima. Entretanto, nas demais famílias, o ponto de ebulição aumenta de cima para baixo. E nos períodos? Nos períodos, o ponto de ebulição aumenta das extremidades da tabela para o centro. Dá uma olhada agora nessa ilustração da tabela periódica para que você possa visualizar a variação do ponto de ebulição. Na família 1A e 2A, o ponto de ebulição aumenta de baixo para cima. Nas demais famílias, o ponto de ebulição aumenta de cima para baixo. E nos períodos, o ponto de ebulição aumenta das extremidades para o centro da tabela. O elemento com maior ponto de ebulição é o tungstênio, cujo símbolo é W. Muito bem, você percebeu que a variação do ponto de fusão, que nós estudamos na aula anterior, e a variação do ponto de ebulição, que acabamos de ver nessa aula, tem o mesmo comportamento na tabela periódica. Isso é muito importante para que você possa associar esses dois conceitos. Agora, vamos fazer um exercício para você colocar na prática aquilo que você acabou de ver na teoria. Segue para o enunciado. Olha o enunciado da questão. Analise as proposições abaixo a respeito das propriedades periódicas dos elementos químicos. Em seguida, assinale a opção que corresponde à verdade. Dá uma pausa no vídeo, tenta responder, que eu já volto com a correção. E aí, conseguiu responder? Vamos corrigir. Primeira proposição. Na tabela periódica, considerando os elementos de uma mesma família, o ponto de ebulição de um elemento do terceiro período é sempre menor que o ponto de ebulição de um elemento do quinto período. Essa proposição é falsa, porque se considerarmos os elementos do grupo 1A
e 2A, um elemento do terceiro período tem ponto de ebulição maior do que o elemento do quinto período. Segunda proposição, os valores de ponto de ebulição dos elementos das famílias dos metais alcalinos terrosos aumentam conforme o valor do número atômico do elemento diminui. Essa proposição é verdadeira. Terceira proposição, no mesmo período da tabela periódica, os valores de ponto de ebulição dos elementos sempre aumentam da esquerda para a direita na tabela. Essa proposição é falsa. Os pontos de ebulição aumentam das extremidades para o centro da tabela. Quarta proposição, os valores de ponto de ebulição dos elementos da família dos calcogênios aumentam conforme aumenta o valor do número atômico do elemento. Essa proposição é verdadeira. E quinta proposição, os valores das grandezas físicas de ponto de fusão e ponto de ebulição dos elementos químicos variam da mesma maneira na tabela periódica. Essa proposição é verdadeira. Com isso, chegamos à resposta que está na letra C. Muito bom! Nessa aula você conheceu como que o ponto de ebulição varia ao longo das famílias e dos períodos da tabela periódica. Mas se você ficou com alguma dúvida e quer fazer uma pergunta, deixa ela aqui nos comentários, que eu vou ler e vou te responder. Na próxima aula, nós vamos continuar investigando as propriedades periódicas físicas dos elementos químicos e vamos ver como que a densidade varia ao longo das famílias e dos períodos da tabela periódica. Não perca! E se você gostou dessa aula e tem gostado das aulas que eu tenho feito para você, não esquece de deixar teu like, inscreve-se aqui no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. Se você quiser baixar o material dessa aula ou de qualquer outra aula do curso para poder estudar offline, o link do site do Química em Fluxo está aqui na descrição do vídeo. É isso aí, um forte abraço e até a próxima aula. Tchau!